7h12, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. Um abraço ao nosso programador musical, chefe de programação Beto, do Rio de Janeiro, mandando aqui notícias da Orla no Rio de Janeiro. Imagina que loucura que não deve estar, um calor tremendo no Rio de Janeiro, problema de água, sério, problema de água, contaminação, o negócio tá feio. E aquela história, eu vou até colocar logo o Felipe Quintanilha na conversa. Felipe, é interessante, né, que as pessoas falam assim, olha, só pode beber água mineral. Aí o que aparece de água mineral pirata é aquela genérica. E tem até a imagem do pessoal embalando, rapaz. É um negócio muito sério. Exatamente. Bom dia, Marco. Bom dia a todos aí da Folha FM. Sempre prazer estar aqui. É claro que existe uma certa comoção ao contrário nessa situação, né? Não são todas as adutoras as que estão no Rio que estão contaminadas. Não são claro. Todas as partes do Rio. Sim. Alguns locais. Exatamente. Eu tenho alguns amigos que falaram comigo no fim de semana que tá normal, absolutamente normal. Minha mãe normal. também. Minha mãe comentou comigo, minha filha, aqui tá tudo normal. Eu fiquei preocupado. Você lembra que aconteceu isso uma vez aqui em Campos também, alguns anos atrás? Não beba água filtrada, não beba água mais. Sim. E o processo de filtragem da água que a gente recebe no torneiro, talvez é infinitamente melhor do que certas águas minerais que você acabou de falar, embaladas, sabe Deus como. Não são minerais, não são torneirais. Torneirais. Bicais. Tem vários vídeos daquele pessoal que vende, infelizmente tem muitas pessoas que são honestas e vendem honestamente, mas tem muitos que param naquele congestionamento daqui ao longo do Rio, ou no próprio Rio ali na extinta perimetral, quando tinha aqueles congestionamentos monumentais, que o pessoal escondia as águas ali no bueiro. Esconde o pacote de água e o pacote de biscoito Globo naqueles bueirões ali e pega na hora que o movimento... É incrível que você sabe quando está congestionado, quando você começa a ver o primeiro com potinho, com um isoporzinho e quando com vem é a imagem que ninguém quer ver. Você já sabe que tem um congestionamento. Está trabalhando, mas a gente torce para que incrível isso, mas para que ele esteja vendendo na praia, não ali. Bom, exatamente. Mas, Felipe, eu acho que temos alguns assuntos muito interessantes e importantes, por exemplo, questão da obra na estrada dos ceramistas, contorno da BR-101. Eu queria que você colocasse para a gente como estão os projetos, as tramitações, as conversas. É complicado, nós temos numa situação dessa os órgãos ambientais envolvidos, temos problemas de desapropriação, que sempre é uma dor de cabeça. Como que você... E qual seria o traçado ideal desse contorno, por exemplo? Então, vamos por partes, né? Eu acho que assim, a ceramista é um problema que a gente tem hoje premente. Assim, inclusive essa semana estava na própria Folha o pessoal não respeitando. O que acontece? A gente recebeu, Marco, e todos os ouvintes aí que nos prestigiam com a audiência, nós recebemos no dia 19 à noite um documento, um ofício, por WhatsApp também, por e-mail, do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, lembrando que a Estrada de Ceramista é uma RJ 238. Nós recebemos à noite, final do dia, por volta de 19 horas, foi quando eu fui comunicado, 19, por aí, um documento do DR dizendo que havia um parecer da engenharia do departamento para interdição imediata da ponte que tem sobre o canal Campos Macaé, ali na Estrada Ceramista, ou seja, interdição da Estrada Ceramista. Aquilo nos pegou de surpresa na véspera, no final do dia, ficamos absolutamente atordoados. Por quê? Só para deixar claro, hoje a única via de acesso que não seja por dentro da cidade, da parte urbana de Campos, para o complexo portuário do Açu, para o Superporto do Açu, é pela Estrada Ceramista, alcançando a RJ 216, que é Campos Farol, de lá pegando a BR-356, Presidente Kennedy, e dali encontrando com a BR-101 e seguindo sua viagem. Exatamente, é um desafogo, inclusive, né? É o único trajeto e é a estrada, com todos os seus problemas, mais reforçada do ponto de vista de engenharia para receber as toneladas de caminhões. São cerca de 1.000 caminhões diariamente que circulam para o Porto do Açu, com cargas que variam de toneladas básicas, 20 toneladas, a 40 toneladas, que passam aquele trajeto. Então, quando a gente recebeu aquele comunicado, foi um baque. Imediatamente contactei o prefeito entrou em contato com o presidente do DR, o Uruan, nos atendeu imediatamente, nos atendeu na hora também,
no mesmo WhatsApp, eu troquei o WhatsApp com ele no mesmo dia, à noite, e ele me explicou que tinha um parecer de risco iminente de queda. Aí aquilo deixou a gente preocupado, porque inicialmente a gente não sabia do que se tratava. E ele falou, não, Felipe, olha, tem um parecer de iminente possibilidade de queda a qualquer momento passando pela ponte. Aí a gente, não, tudo bem, então não tem o que fazer contra fatos, não tem como a gente argumentar. E a minha preocupação passou a ser, então, qual era a celeridade da obra de correção, ou se ia fazer uma parte de um lado, deixar em sigue-pare de um ponto de vista, enfim. Quando ele veio a notícia de que ele precisava de um pouco mais de tempo para nos dizer sobre prazo, aquilo nos preocupou muito. Na semana seguinte, ou seja, na semana do Natal, então, nós fizemos contato com o Caio, que é o diretor de operações do Porto do Açu, Caio Cunha, e também o Paulino Nóbrega, que é o diretor da Bport. A Bport, que é um braço da Edson Schwest, é a principal contratada da Petrobras no Brasil hoje. Né? Ela opera aqui no Porto, é um negócio inimaginável. Só para a gente ter uma noção em termos numéricos, só o aluguel que a Bport paga ao Complexo Portuário do Açu para usar a estrutura do Porto do Açu passa de 5, 6 milhões de reais por mês, só de aluguel para usar a infraestrutura. É uma mega empresa, a Edson Schwest, uma das maiores e mais antigas empresas de offshore do planeta, né? Uma americana de muitos e muitos anos, de muitas décadas. Né? Então o que acontece? Aquela preocupação do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, se intensificou de uma tal forma que a Petrobras notificou a Bport e o Porto do Açu para dizer assim, olha só, com essa estrada interditada, nós não temos como condição de... Nós mesmos estamos preocupados de passar dentro da cidade de Campos. A gente está preocupado e eles também estão, porque tem certos caminhões que sequer passam por algumas vias nossas. Isso. Já teve 3 ou 4 episódios ao longo dos últimos, pelo menos 3 anos que nós estamos, de caminhões atolados ou agarrados, né? Seja num cruzamento da 28 de março, erroneamente onde ele estava, né? Porque eles não podem passar pela 28 de março nem cruzar pela 28 de março. Então é um erro de percurso, ou seja, nota-se claramente que as vias municipais não estão preparadas para esse tipo de fluxo. Precisamente por causa daqueles elevados que existem no antigo dormente da ciclovia, da extinta linha férrea. Já aconteceu, inclusive, no cruzamento com a... O do Gás, com a ali 28 de março, com Arthur Bernardes. Exatamente, perto do asilo do carro. Foi travado ali. Existe um sobressalto, existe um sobressalto ali. Quase um quebra-mola, né? E o que mais interessante, o que eu mais acho interessante também do ponto de vista... do aspecto de mobilidade, assim, que chama atenção para a gente nós percebemos que talvez o DR não tivesse noção da proporção do problema. Então, diante disso, a gente fez uma agenda conjunta, o prefeito entrou em contato com o presidente do DR e também o próprio Porto do Açu também fez. Nós conseguimos, então, a agenda para a última sexta-feira. Nós estivemos lá no Palácio Guanabara com o governador em exercício, o vice-governador Cláudio. Ele está em exercício porque o governador Witzel tirou licença para alguns dias de férias. E o governador em exercício, assim como o presidente do DR e toda a equipe técnica, abriram os projetos para a gente. Estávamos presentes eu, o prefeito Rafael, o Vinícius, que é o presidente da Codenca, assim como o Paulino Nóbrega, que é o representante da Bport, da Edson Schwest no Brasil, e aqui no Porto do Açu, além do Caio, que é o diretor de operações do Porto, propriamente dito, e mais 2 executivos da Prumo, justamente para tratar do tamanho e importância que a estrada do Ceramista hoje é para o escoamento da produção do Porto do Açu. E depois de uma longa conversa, nós tivemos acesso aos projetos, fomos informados que tinha uma licitação marcada já para o dia 22 agora de janeiro. Dia 22 de janeiro, então, teria licitação para a contratação da empresa para execução da obra não é nem reforma, é uma reconstrução completa da ponte. Ela vai ser reconstruída. A reforma acaba sendo mais caro, mais prejudicial. Foi lembrado na reunião que teve uma reforma há alguns anos atrás, mais de 5, pelo que eu entendi, custeada inclusive pelo Complexo Portuário do Açu, e que foi para resolver esse problema. Só que a engenheira nos mostrou lá que a obra não resolveu. Ela soldou determinadas partes e pilares com estrutura metálica para sustentar o peso e que não funcionou.
Então agora havia necessidade de uma reconstrução da ponte, mas que era uma obra em pré-moldado para aproximadamente 60 dias de execução de obra. É uma ponte muito pequenininha, curta, o canal é estreito, então uma ponte relativamente simples. Então o que nós teríamos era o prazo da licitação agendada para o dia 22, nós sabemos que tem um prazo de homologação, tem o Tribunal de Contas, então a nossa preocupação foi, principalmente do Porto junto com a gente, na verdade nós enquanto município estávamos preocupados com nossas vias municipais, o prefeito preocupado com as nossas vias municipais, principalmente com a volta às aulas, daqui a pouquinho, e principalmente sendo um fio condutor, porque o Porto do Açu, apesar de estar em São João da Barra, como a gente costuma brincar, o único defeito do Porto do Açu é estar em São João da Barra, não está em campo, brincando, isso é uma brincadeira, obviamente, porque a gente respeita e tem uma enorme admiração por São João da Barra, mas é pela questão de que tudo do complexo portuário do Açu acaba passando por campos. Não só 50% da mão de obra efetiva que é de campista, a não ser, tirando 50% da mão de obra de campistas, a outra mão de obra externa que vem, sem ser dos sanjoanenses, residem ou se hospedam na cidade de Campos, a sua maioria. Além do fato de toda a infraestrutura, as empresas que dão apoio, muitas estão instaladas aqui. Recentemente nós trouxemos aqui para o Distrito Industrial uma empresa que opera para o Porto do Açu e para as plataformas de petróleo, agora recentemente. Então essa preocupação, e o prefeito estava como interlocutor também. E o Porto deixando claro que não tínhamos como esperar esse prazo de 90 a 120 dias, podendo chegar a 180 dias. Diante disso, o governador fez uma proposta muito sagaz, perspicaz. Ele fez uma proposta falando, tudo bem. Então, olha só, a obra está estimada em torno de R$1.800.000. Quase R$1.900.000, a obra da ponte. O governador exercício, o vice-governador Cláudio, propôs o seguinte, tudo bem, se vocês têm tanta urgência e celeridade para a obra, por que o Porto não estuda custear essa obra, executar essa obra com as suas expensas, considerando a celeridade que isso daria ao processo, não pelo recurso, porque o recurso o Estado deixou claro que tinha, mas pela celeridade da execução privada. A burocracia é muito menor. Exatamente, apesar de ser uma empresa grande, que tem direito que tem que passar. Sim, mas tem aquelas decisão que é tomada e pronto. Sem dúvida. Então, o que aconteceu? Ele fez essa proposta e se comprometeu o seguinte, olha, esse recurso de R$1.800.000 que eu faria para a ponte, eu deixo ele à disposição para melhoria de estradas ou de correções que forem necessárias para o próprio escoamento da produção do Porto. Na verdade, um convênio seria feito dessa forma. Na mesma hora, o Porto pediu uma semana até sexta-feira agora para dar resposta. Eles hoje já estão acessando todos os projetos, todo o referencial teórico para entender a obra, a execução da obra. E nesse mesmo instante, eu e o prefeito sugerimos, então, junto com o Vinícius, de que utilizasse, caso esse acordo, esse convênio fosse firmado e o Porto viesse realmente a custear a obra da ponte e esse outro recurso fosse revertido para outra estrada, que fosse feito o recapeamento da própria Estrada do Ceramista, por exemplo, que tem alguns problemas conjunturais, tem algumas desníveis, tem alguns buracos de grande monta, que apesar de haver tapa-buraco, quase sempre tem no governo do Estado, não resolve os problemas congênitos, assim como outros trechos do município que são cortados pelo Complexo Portuário do Açu, seja na própria Presidente Kennedy, seja na RJ 216, em outras vias que são utilizadas pelo próprio Porto. Tem um detalhe muito interessante, Felipe, que as pessoas, você sabe, a gente sabe, já trabalhei na época de faculdade, pavimentação é uma coisa muito séria. E as pessoas não imaginam o cálculo que envolve a pavimentação. Exatamente. Porque a pessoa fala, não, o difícil tem que calcular é laje, né? Porque não tem nada embaixo. Pavimentação tem um chão embaixo. Gente, uma estrada, quando ela é projetada pelos engenheiros e calculam, eles têm. A grande preocupação deles é a drenagem. Porque a drenagem é que vai minando a base. De repente a gente vê, como a gente vê na época de chuvas, aquelas imagens de estradas que de repente abrem um buraco assim de 10 metros. Engolem o carro. Aconteceu em São Paulo agora, uma semana atrás. Exato. Outras coisas as pessoas reclamam. Ali é Beira-Valão, tem um trechinho da Beira-Valão, e graças a Deus é pouco, que o asfalto é muito ondulado. As pessoas, isso é coisa mal. Não é. Isso é um asfalto que é planejado para uma cidade e que de repente é obrigado a ter um transporte, um fluxo maior de do caminhões que o previsto. Muito mais pesados. Exatamente. E que vai empurrando com o calor, evidente, o asfalto fica mais macio, aquela coisa, e vai empurrando.
é muito difícil, você tem 4, 5 camadas numa estrada, eu já vi, não é brincadeira. Sim, além do fato, Marcos, é o seguinte, além disso, que o asfalto tem que ser projetado de acordo com o fluxo previsto para aquela via. Sem dúvida não alguma. Adianta, a não ser que vocês tenham muito dinheiro sobrando para você fazer um asfalto infinitamente superior à capacidade necessária para o deslocamento. Por exemplo, é uma via municipal. Uma via municipal, em regra, não há por que ter trânsito de caminhões acima de 20 toneladas. Acima de 20, 24 toneladas, no máximo 29 toneladas alguns caminhões. Isso é raridade. Não é uma via municipal, não está apropriada para mais de 20 toneladas. E nós temos caminhões que transportam para o Porto do Açu, para essas grandes obras, caminhões com mais de 40 toneladas, dependendo do tipo de trem, que andam com escolta, uma série de fatores de tamanho gigantesco, além do fato da largura e da altura. Nós temos certos caminhões que vão para o Porto do Açu que a largura não passa na maioria das vias municipais. Apesar de Campos ser muito grande em termos geográficos e termos de território, as nossas vias são vias municipais curtas, estreitas. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Então, a ideia da gente melhorar aquela estrutura... Então, assim, a gente foi com um problema para o Rio, bateu na porta do governador em exercício com um problema, e saímos de lá com uma boa perspectiva da gente executar a curto prazo a obra da ponte, não ter problema. Lembrando só que não é o Porto do Açu, não. Falava nesse final de semana com o amigo Gustavo lá da Baixada, que a estrada, como o nome já diz, é do ceramista. Ela é originariamente utilizada pelo fluxo de caminhões das cerâmicas do interior do município. Então nós temos um fluxo muito grande de caminhões. E a gente soube, você tem razão, falou há pouco disso, que tem pessoas passando pela ponte, né? Porque eles colocaram alguns obstáculos no local, mas não fecharam completamente o obstáculo, ou seja, o pessoal tirou e consegue passar. Depois eles colocaram, o pessoal do DR colocou uma espécie de brita corrida, material velho de asfalto, fazendo um grande obstáculo ali, mas o pessoal conseguiu dar uma espalhada, tá fazendo um quebra-mola gigante e continua passando por ali. A gente se preocupa muito com isso também, porque o DR foi muito, muito claro ao dizer que nós temos um parecer da engenharia com risco iminente de queda. Então, diante disso, a gente não recomenda que seja feita a travessia no local sob risco, conta e risco daquele que passar, porque o parecer da engenharia é muito claro, Marco, o risco de queda. Eu não sou engenheiro civil, nem de estradas, nem fui fazer a vistoria no local, então não posso afirmar, mas estou me baseando na engenharia do DR, do Departamento de Estradas de Rodagem. Que não é maluco de dizer uma coisa que não é verdade. Não vai criar um problema. Exatamente. Aliás, essa indisciplina, de uma maneira geral, vamos botar entre aspas, porque quando a gente fala em disciplina, parece que a gente está generalizando para todo mundo. Não é. São algumas pessoas. Claro, mas isso depois, no final do programa, a gente pode até bater um papo sobre isso, porque é incrível, né? Como o motorista, ele acaba sendo indisciplinado e prejudicando toda uma comunidade, toda uma cidade em função disso. Eu acho que o grande problema do trânsito é esse, talvez. É o grande problema. Um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de... Infelizmente, só quando pega no bolso, né? Infelizmente. Mas, falando ainda da estrada do ceramista, o prazo, como você falou, está dependendo da decisão do Porto, né? Porque a sugestão do governador até que foi uma sugestão bem interessante. Muito interessante. Muito interessante. E eu não vejo por quê, porque, afinal de contas, esse valor não chega a ser nada tão... Como a gente costuma dizer, para o Porto, óbvio, para toda empresa privada, qualquer valor é... Qualquer valor. Mas, pela magnitude do complexo portuário, a gente entende que esse valor não é um valor difícil que eles consigam executar. Não é. Prazo, Marco, é o seguinte, como eu disse, inicialmente há uma licitação prevista para o dia 22 de janeiro, para a contratação, uma tomada de preço, para a contratação da empresa de engenharia para a execução da obra que o Estado orçou em pouco mais de R$1.800.000. O prazo de obra é de 60 dias. Então, pelo trâmite do Estado, seria a licitação dia 22, depois o prazo interno de recursos até a homologação, que leva em média 20 a 30 dias. Ou seja, possivelmente no final de março e início de abril seria iniciada a execução da obra, com 2 meses, 60 dias a partir de então, maio e junho. Ou seja, a obra, em regra, terminaria perto do final de junho e início de julho.
Esse seria o prazo do Estado, né? Seguindo os trâmites. É claro que a licitação pode ser um pouco mais célere ou um pouco mais lenta, uma série de circunstâncias, Tribunal de Contas e tal. E a possibilidade, então, do Porto assumir até sexta-feira eles vão dar o retorno para o Estado e para a gente, até sexta-feira agora, né? Logo depois do feriado de Santo Amaro. Dando ok, a formalização do convênio é simples, o próprio DR, a assessoria jurídica do DR que estava presente na reunião, disse que o convênio é absolutamente simples, faz-se de um dia para o outro, 2 dias, 3 dias no máximo, e aí o Porto, com a sua celeridade de contratação, executa essa obra aí em 45 dias. Então a nossa perspectiva é que a gente tenha a obra concluída em abril, a partir dessa parceria com a iniciativa privada, ou no máximo em junho, com a execução do governo do Estado. Essa é a perspectiva nossa hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho da estrada do contorno, que é outro problema que se arrasta, que é antigo e que causa quase que a mesma situação. Exatamente. Caminhões acho na que cidade. Assim, existe uma diferença grande, Marco, que eu costumo dizer. A BR-101 existe cortando campos há muitos anos. Há muitas décadas a BR-101 corta a cidade de Campos, né? E ao mesmo tempo traz para o município, pelo menos trouxe durante muito tempo, hoje ainda traz grande desenvolvimento. A gente precisa separar, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando de uma certa, com razão, uma certa mágoa, uma certa até raiva em relação à BR, e eu fico chamando, para aí, gente, a gente tem uma dádiva que é a BR cortando, são 123 quilômetros de BR-101 que cortam o município de Campos. E isso coloca Campos no eixo... 123 quilômetros. 122 de município de Campos. De município de Campos. Para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, fizeram uma estatísticazinha em São Paulo, rápida, dizendo que do ponto da cidade de São Paulo, não estou falando evidentemente da São Caetano, nada disso, porque são outras cidades, mas do ponto da cidade de São Paulo mesmo, o ponto mais longe de um ponto ao outro em torno de 100, 90 e poucos. É o que vai do ponto da Zona Leste ao outro, da Zona Leste para a Zona Oeste. Só para deixar claro, São Paulo tem a metade do tamanho de Campos. Sim. A cidade de São Paulo tem metade do tamanho. Muito concentrado. Na verdade, é porque... Mas é uma cidade grande. A diferença é que São Paulo, com metade do tamanho de Campos, um pouco mais da metade, mais de 2.500 km², ela está toda ocupada. Toda ocupada. Campos, dos seus 4.000 km², tem aí 3, 4% efetivamente ocupado. Esse miolinho nosso aqui tem menos de 2% da área de Campos. Tem a pouco mais de 60 km². Se a gente for pensar só esse miolinho que a gente utiliza aqui. Para ser mais preciso, Marco, eu estava te falando sobre a quilometragem, da concessão, que é a artéria fluminense é responsável, são 177 quilômetros, ok? Que é o trecho de responsabilidade de efetiva duplicação deles, né? Do trecho principal aqui que corta. Desses, 123 pertencem a Campos, né? Ou seja, a infinita, em termos municipais, né? O município que mais tem quilometragem cortada pela BR-101 é o município de Campos. São 123 km, é muita quilometragem. Então, assim, a BR-101 trouxe para o município muito desenvolvimento. O que aconteceu ao longo dos anos é que ela foi cada vez mais forçada a aguentar mais transporte, porque, infelizmente, no Brasil, a produção é eminentemente escoada pela via rodoviária. Nós sabemos disso, é um gargalo de logística gigantesco. Deveríamos estar explorando. Um erro cometido muito no passado e que fica, hoje em dia, praticamente impossível de se corrigir de uma hora para outra. Né? Uma geração. Eu diria que a gente tem soluções. A ferrovia F-118, que é uma prevista, que eu inclusive fui a várias audiências, que era para ter entrado no plano, na licitação da concessão, mas o Temer tirou os 45 do segundo tempo. A F-118 do projeto ligaria São Paulo ao Espírito Santo, passando por Campos, Rio de Janeiro, Campos e o Porto do Açu, com um braço no Porto do Açu. Você dedica isso a algum lobby
Eu tenho dúvidas. Eu não acho impossível, não, mas eu também, acho que o lobby rodoviário é muito forte. É muito forte. É muito forte, porque nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando desde petróleo, né? Só para lembrar, né? O asfalto é feito de petróleo, o pneu é feito de petróleo, enfim, vários componentes, vários derivados dessa commodity são envolvidos nisso. Além do fato de que as indústrias de fretamento são muito fortes, muito grandes, né? É um sindicato muito forte das empresas de fretamento do Brasil, estão presentes, tem muitos braços. Eu não vou dizer que isso seja impossível, eu também acredito que alguma coisa aconteceu, Marco, porque estava aos 45, estava tudo pronto, fazia parte do pacote de concessão, eu fui às audiências, foram explicado tudo em relação a isso, aos 45 do segundo tempo ele foi retirado desse projeto. Grande Cláudio, tudo bem? Então, em relação à BR, eu costumo dizer isso, sim, ela trouxe muito desenvolvimento. Mas é óbvio que o município cresceu, né, Marco? Cresceu muito. E cresceu para o lado, obviamente, cruzando a BR-101. Aí nós começamos a ter uma cidade segregada, dividida, porque o trânsito é absurdamente difícil de ser controlado. Nós não temos como fazer nenhum tipo de controle em termos de tempo e tráfego. É muito difícil que isso aconteça, porque não tem como acontecer. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? Um abraço. Saudações tricolores, aqui é o nosso Cláudio Nogueira. Saudações rubro-negras, eu diria. Para você. Tudo bem? Para você, mas para ele, tricolor. Então, o que acontece, Marco? A gente tem, infelizmente, uma cidade dividida. Principalmente para todas aquelas pessoas que residem do outro lado da BR, o lado do Shopping Boulevard, Julião Nogueira, todos aqueles bairros que estão naquela região, sofrem transtornos inimagináveis para ir voltar para casa do trabalho, enfim. Além do fato de que qualquer pessoa que transita por aquele trecho tem dificuldades, porque o trânsito é infinitamente muito grande. É muito maior. E os próprios shopping que tem ali, vários, como pela própria BR, aquela região vira vetor de desenvolvimento. Você tem ali o Shopping Estrada, você tem o Macro, você tem agora o Açaí, você tem o Shopping Boulevard. Você tem condomínios e segue ali e vai atrás, embora, ali porque por você dentro. torna a própria BR se torna um vetor de desenvolvimento para o município. Claro. Como foi há 200 anos atrás as ferrovias? Exato, exatamente. As ferrovias levavam, as pessoas falavam assim, por que essas cidades, já que o esporte não é popular no Brasil, que é o golfe, por que todas essas cidades que tinham ferrovias tinham campos de golfe? Ora bolas, por causa dos ingleses. Sim. Que vinham, ingleses, irlandeses, que vinham trabalhar nas ferrovias e que jogavam golfe, que criavam, porque é simples fazer um campo de golfe. Hoje em dia custa caro. E área também. É porque você terraplanou tudo, né? Porque o golfe exatamente. Como eu disse, as grandes vias, ferrovias, elas trazem desenvolvimento. Então, por isso que a gente olha a BR com um olhar muito carinhoso. Assim. Claro que o trânsito é muito complicado e a gente precisa de solução. Qual é a solução, então? A solução prevista no plano de exploração da rodovia desde a concessão, além da duplicação da BR como um todo até o Rio de Janeiro, lembrando que a duplicação é de Campos até o Rio de Janeiro, não é da divisa com o Espírito Santo até o Rio de Janeiro. A duplicação começa na saída aqui de Campos. Nós não temos duplicação prevista no contrato da concessão que vá de Guarulhos até o Espírito Santo, para quem está nos ouvindo. A duplicação é daqui da margem direita do Rio Paraíba do Sul para o Rio de Janeiro. Tirando a duplicação, que já estava prevista no plano de exploração da rodovia desde a concessão, lembrando que nós estamos indo para o 13º ano de concessão, em 2020, né? É o 13º ano de concessão. Foi em 2006. A concessão vai até 2033, ou seja, tem bons anos. 2006, 2007, exatamente, 2007, salvo o meu juízo. 2007 iniciou a concessão. Deve ter sido licitada eles levaram uns 5 meses para construir as praças de pedágio. A licitação deve ter ocorrido em 2006 e executada iniciada em 2007. Nós estamos indo para o 13º ano de concessão e ainda nós temos, né, mais 13 anos pela frente. Tem mais 12 anos pela frente, na verdade, são 25 anos, né, de concessão. E essa concessão, Marco, contempla, já desde o início do plano inicial, a duplicação e o contorno de Campos. Aí começa o imbróglio. Estava previsto, desde o início do projeto, há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás, o contorno de Campos em pista simples, iniciando ali antes de Bitioca, cortando
toda a região do município e saindo próximo logo depois do aeroporto. Plano inicial. O que acontece? Quando foi apresentado isso, logo depois do início da concessão, mais precisamente em 2009, deve ter sido isso, 2009, por aí. E aí nisso constaria uma construção de uma ponte, né? Não, para o trecho, independente do projeto, precisa de ponte. Não só por causa do Rio Paraíba do Sul, como o próprio Rio Ururaí, dependendo do trajeto, cortaria-o também. E o que acontece, Marco? Quando foi apresentado o projeto, foi aí que iniciaram as solicitações de alteração do projeto. Ali começou o ponto. Cada um com um ponto de vista diferente, eu não estou aqui para fazer pré-julgamentos das interpretações, mas o que aconteceu de 2009 até o ano passado foram trocas ao longo do tempo de projeto. Nós precisamos de um contorno em pista dupla, nós queremos um contorno que passe pelo outro lado, ligando o Porto do Açu, que vai trazer... Enfim, uma série de projetos. Isso andou e deu com a cara na porta. Por último, nós conversamos com o Porto ano passado, início de 2018, primeira reunião que eu participei com o grupo Arteres, a chamada reunião do grupo paritário, eu fiz uma pergunta para o Elvésio Tan, que é o atual diretor que assumiu no lugar do Odílio. Fiz uma pergunta curta e grossa para ele. Ô Elvésio, do ponto de vista da empresa, o contorno de Campos sai ou não sai? Isso vai judicializar? Sai ou não sai? E a empresa deu um parecer direto e reto. Em pista dupla, com um trajeto maior, como foi pensado ao longo dos últimos anos, custa custa infinitamente mais do que o previsto no contrato inicialmente. Nós só vamos fazer se a ANTT me der revisão e reequilíbrio econômico financeiro do contrato, aumentando o pedágio. Quando que a ANTT vai fazer isso? Nunca. A ANTT estava presente na reunião. Na mesma hora eu virei pro representante da ANTT. O representante foi muito claro. O TCU recomenda não fazer reequilíbrios econômicos desse porte nesses procedimentos. Costuma-se deixar para a próxima licitação, para a renovação do contrato. Naquele momento eu trouxe para o prefeito Rafael Diniz a informação crucial para a gente. Daquele jeito que estava, nós não teríamos contorno. Foi então quando o prefeito, junto, claro, aí dando um grande salve, o apoio e a pressão que a Firjan faz junto à Arteres, na pessoa do diretor aqui regional, o Fernando Aguiar, o Nando, e de todos que compõem. Muito ativo, Nando. Muito ativo. Um abraço, Nando, que está junto Volte desde sempre, as reuniões. Nando. De vez em quando ele vem. Em todas as reuniões da Arteres junto com a gente. Ele muito claro também de entender que a gente precisava fazer um esforço coletivo, Marco. Foi onde o prefeito agiu de maneira muito incisiva, de reunir a sociedade civil e falar assim, olha só, o ótimo inimigo do bom. Ou a gente resolve ter um contorno que saia do papel, ou a gente vai ficar chupando o dedo pro resto da vida. Esperando em 2033 entrar na licitação para ver se um dia a gente vai ter contorno. Lembrando que já é a obra em si é uma obra de 3 a 4 anos, tá, Marcos? Só a obra, a partir do momento que ela iniciar, dura de 3 a 4 anos. Fora o processo que depois que você finaliza o projeto, você libera as licenças ambientais, que já demoram um pouco para poder fazer isso. Então, diante disso, o esforço coletivo, o prefeito reuniu a sociedade civil, fizemos uma reunião em setembro na Firjan, na representação regional da Firjan, e nessa reunião foi com a presença do representante da NTT, do Marcelo. Ele veio com muito prazer nos ajudar aqui também, com a presença do Elvésio, de tantas autoridades importantes do município, a sociedade civil organizada, e nós chegamos à conclusão de batermos o martelo, fazer um acordo coletivo com a sociedade, da gente voltar a ter o projeto inicial, ainda que em pista simples, que um contorno tirando o tráfego de caminhões de Campos, ainda que seja em pista simples, é melhor porque, só para lembrar, hoje ele já é em pista simples, só que dentro do município, é melhor que ele seja pelo menos em pista simples, saindo da área urbana do município. Foi esse o traçado. Então nós voltamos... de pista simples para pista simples. Prefiro que ela seja fora do trecho urbano da cidade. Senão a gente vai ficar... Isso me lembrou agora, um amigo há muitos anos atrás, morava nos Estados Unidos, uma cidadezinha bem ruim, né? Um frio de matar, tipo 15 abaixo de zero. Aí o sujeito comprou uma passagem, esse meu amigo comprou uma passagem de manhã para Paris.
Aí todo mundo falou, pô, inverno em Paris. Ele falou, rapaz, inverno em Paris, ou aqui, com esse frio desgraçado que nós estamos. Vamos passar frio lá. Vamos passar frio lá, Mas que é mais charmoso. Lógica, exatamente a mesma lógica, Marco. Porque olha só, a gente não ia ficar discutindo. Enfim, com base nisso, a gente conseguiu andar bastante o projeto. Isso foi apresentado de novo pra gente na última reunião, então, em Macaé, na semana passada. Houve uma pequena alteração de trajeto, Marco, porque nós temos o Parque Nacional do Desengano, que passa ali perto da onde seria. Então foi feita uma pequena modificação de trajeto para não passar nem na área de amortecimento do Parque do Desengano, o que exigiria licenças de grande monta e atrasaria ainda mais o projeto. Então o projeto ele passa ali em Bitioca, de Bitioca ele segue então, cortando, afasta um pouquinho lá da nossa pecuária ali, sai um pouquinho lá de trás do Nashville, distancia um pouco mais, atravessa o Rio Paraíba e sai um pouco depois, 1 ou 2 quilômetros depois do aeroporto. Então um trajeto bem interessante pra gente. Felipe, vou te pedir só uns 2 minutinhos, nós vamos fazer um intervalo. Claro. Vamos voltar ainda nesse processo do contorno e falar um pouquinho também sobre as duplicações da BR-101. Isso. Falar um pouquinho sobre isso. Já já nós voltamos, é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.